Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Tá chegando para curtir o corte dessa live? Então não se esqueça de sentar o dedo, de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. Uma notícia importante aqui que a gente tem para passar para vocês. Quais os pontos de impactos que a acusação contra a Binance pode causar no BNB? Para mim, já passou, foi marolinha. Porque o que acontece? Para aqueles que não sabem qual é a denúncia que pesa sobre a Binance, é uma denúncia de 2018 relacionada à MC com relação à operação de venda de ativos não autorizados. Então, é isso que está rolando lá. A Binance já falou com a justiça americana de que, se for realmente processado, ela ainda nem está sendo processada, tá? Os procuradores norte-americanos ainda estão divididos, porque me parece que não tem indícios suficientes para que ocorra o processo da Binance. Então, e a Binance já fez reunião com o Departamento de Justiça, de que disse que não vai deixar esse processo ir adiante, porque pela legislação norte-americana poderá ter um acordo de leniência. O que é esse acordo de leniência? A Binance vai meio que assumir que estava errada, vai pagar uma multa e vai morrer o processo. Fazendo um resumo simples, puro e claro. Então eu não acredito que a Binance vá quebrar, eu não acredito que o CZ vai ter problemas. Talvez ele, pessoalmente, possa também ter que pagar uma multinha, mas eu não acredito que seja grandes problemas, não. Olha, o que está acontecendo muito e gerando food é que alguns órgãos, algumas coisas estão com medo de que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a FTX. Mas Binance e FTX são totalmente distintas em gênero, número e grau, tá ok? Colapso da FTX no mês passado destruiu por completo o token da FTT. Aqui a gente já coloca uma vírgula em tudo isso e eu começo as minhas análises antes de ir para o restante da notícia. Vamos lá, o FTT, ele gerava recompensas e bônus somente dentro da corretora FTT. O BNB, não. O BNB existe uma rede. A BSC BEP20 tem como taxa de gás o pagamento em BNB. Então, é totalmente diferente. São ecossistemas amplamente diferentes. Uma coisa é você ter benefícios apenas dentro da exchange. Outra coisa é você ter uma rede que a taxa de gás é o token BNB. É outra coisa. Para que vocês possam ter ideia, cada dia mais tokens nascem no mundo, principalmente dentro da rede da BSC, e esses tokens geralmente são pareados por BNB e pagam taxas em BNB. Então a chance da BNB crescer, principalmente no próximo bull run, é muito grande, de estourar o seu teto aí de $680 e ir embora. Então, Enoque, respondendo a sua pergunta, eu acredito que vale a pena sim um investimento em BNB, porque ela está ali se segurando legal, tá? Ela que fez um movimento muito positivo quando o CZ poderia estar comprando a FTX e resolveu não comprar, tá ok? Bom, aqui ainda temos que nesta terça-feira algo semelhante afetou o BNB, o token emitido pela Binance, por causa das investigações. Cara, essa matéria, eu respeito a Criptofácil, tudo mais, gosto do pessoal, mas são projetos totalmente diferentes, tá? Projetos totalmente diferentes. O BNB foi o único token do topo que não abriu com valorização. De fato, o BNB registra a maior queda do dia, 2,3% de correção. A Binance se beneficiou do colapso da Império do CBF, com muitos traders confiando na segurança da exchange. No entanto, a perspectiva de ter que enfrentar acusações também afetou a confiança na Binance. Cara, só vai afetar a confiança se realmente for processado, se realmente não tiver o acordo de leniência, tá ok? No mais, para mim, é FUD. FUD é coisa ruim, esse tipo de coisa que o pessoal tenta derrubar. Aqui vem falando, aqui, olha, o pessoal já retirou mais de 2 bilhões em criptomoedas. Cara, 2 bilhões em criptomoedas, isso não causou problemas ainda para a Binance. Talvez vá causar quando chegue a 10, 15 bilhões, mas por hora é tranquilo, tá? Tá tranquilo demais da conta.